Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Gabi. Boa noite, Tarcísio. Boa noite. Meu irmão Inho Messi, lá de Santana do Cariri. Ele Boa não noite, deixa a gente Júnior. apresentar, não, Boa Júnior. noite, Ismael e quem está nos assistindo. Ele não deixa a gente apresentar as pessoas. Hoje a gente está recebendo aqui, é para tu dar boa noite só para mim. Hoje certo. a gente está recebendo aqui o seu Tarcísio, que é guia turístico lá do Santuário de Benigna. Isso. Boa noite, seu Tarcísio. Seja Boa bem-vindo noite. ao Papo de Quinta. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra. Quero dizer para vocês dois que é a primeira vez que eu participo de... eu não sei nem falar o nome correto, podcast. Aí, é isso É isso mesmo. mesmo? É isso. É uma honra para mim estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz que o senhor tenha aceitado o nosso convite. A gente quer ouvir todas as histórias que o senhor tem para nos contar. Eu fiz a primeira visita lá ao santuário, né? Já pode chamar de santuário? Pode. Já podemos, Pode. né? Com o Jefferson, a gente fez uma visita lá, um passeio, que a gente fez uma aula de campo para os nossos terceiros anos do ano passado. E o senhor nos acompanhou e contou toda a história para a gente no ano passado. E aí foi dessa visita, né, Jefferson, Sim. que a gente pensou em convidá-lo para contar aqui para todo mundo que nos assiste, que nos ouve, a história da menina Benigna, como é que hoje funciona o complexo lá do santuário, etc, etc. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Vamos começar aqui falando um pouco de como é que o senhor foi parar lá, como a sua história se cruza com a história da menina Benigna. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa porque eu sou muito ruim em decorar nomes, tá? Então, não liguem por eu não falar o nome de vocês, mas a minha trajetória no Santuário de Benigna, eu nasci a 2 quilômetros do santuário, né? Mas ainda muito cedo, eu perdi minha mãe, que era contemporânea de Benigna, e eu migrei para São Paulo. Foi lá em São Paulo que eu acompanhei toda a evolução da construção do santuário. Até lembro de um fato que aconteceu. Eu visitando Iumas, me pediram uma doação para a construção do santuário. E já era final de férias, eu já não tinha mais dinheiro, mas eu tinha uma filmadora Panasonic, aquelas bem grandona que se carregava No ombro. e prontamente eu só olhei para minha esposa e falei, e aí? Ela falou, pode. Aí eu dei a minha filmadora para que eles fizessem uma rifa, né, para continuar a obra do santuário. Ali começa toda a minha devoção a Benigna, né? Mas ela já vem desde pequeno, porque minha mãe me ensinou a rezar e pedir para Benigna. E quando eu morava em São Paulo, ainda solteiro, sofri muito. Às vezes, no horário da janta, quando está só eu e meu genro dentro de casa, lá na cozinha, ele preparando a janta e eu ali por um lado, ali, a gente comenta alguns fatinhos que a gente passou na nossa vida lá em São Paulo, né? E eu ficava me lembrando, assim, das vezes que eu pedia proteção para Benigna, né? Para me ajudar, para me arrumar um emprego. E foi assim a minha vida, lá em São Paulo. Mas no ano de 81, eu fiz um pedido para Benigna. E ela me atendeu esse pedido. E ele foi rolando, o pedido foi aceito, eu recebi, mas eu nunca vim agradecer a Benigna, né? Passava por lá, entrava, tirava uma foto, publicava. Era a época das redes sociais, a primeira rede social, que eu lembro que era Orkut. Uhum. E eu publiquei lá minhas primeiras fotos do santuário de Benigna. Mas nunca dobrei os meus joelhos para agradecer.
Em 2009, eu fiz mais um pedido para a Benigna, aí esse pedido foi atendido e veio, então, o alerta: ei, tá na hora de tu ir pagar a tua dívida. Aí eu voltei, conversei com minha esposa, pedi minha aposentadoria no meu trabalho. Eu sou um mecânico de manutenção e pedi então minha aposentadoria e voltei para o santuário. Logo, o meu sogro tem uma propriedade bem atrás do santuário, me cedeu um lote e onde eu construí uma casa que fica a menos de 200 metros do santuário. E fiz uma janela virada para o santuário. Ficava sentado lá fazendo as minhas edições de vídeo e olhando para o santuário. Quando chegava uma pessoa, eu corria lá e atendia eles. E assim foi nascendo o guia turístico religioso que é Tarcolim. É uma história muito bonita, né, Gabi? Né? E assim, nós temos um contato muito grande com o seu Tarcísio, porque todo ano a gente leva turmas aqui do Colégio Pequeno Príncipe. Uhum. E ele está sempre de prontidão. Recebe com o maior carinho. Os meninos ficam assim, apaixonados por ele. E tiram foto. E postam essas fotos. E o que eu acho melhor, Gabi, é que eles continuam mantendo contato com o seu Tarcísio depois das aulas de campo. Eu vi no ano passado. Então, assim, é um trabalho voluntário, vocacionado. E, assim, o colégio só tem a agradecer todo essa possibilidade que ele dá de nos receber lá na Inhumas. Olha, Gabi, né? É. Gabi, eu sempre que estou em casa, que bate à minha porta um visitante, eu posso estar fazendo o que tiver, eu abandono. Não, eu vou atender. Vou lá na chuva, no sol, vou atender. É muito gratificante quando você recebe uma pessoa, como os meninos do Pequeno Príncipe, que eu lembro. Vou deixar essa por último porque eu vou me emocionar. Quando eu recebi eles fizeram uma manifestação de carinho muito grande comigo, que eu nunca esqueci. E a vida como um guia turístico é uma vida que você chora junto com o devoto, porque você escuta a história dele, você escuta o lamento dele, você escuta o pedido dele e você chora junto com ele. Então, E vibra também. sim, em ocasiões você aplaude porque você escuta dele ele dizer: eu fui atendido, eu vim agradecer uma graça recebida. Então você se sente feliz, você se sente útil, né? Por você estar, como que eu vou te dizer assim, avivando a fé de uma pessoa, né? Já fui muito criticado por criar historinhas para poder trazer a pessoa de volta, entendeu? Para poder juntar a pessoa novamente em torno antigamente, só o cenotáfiozinho que tinha lá no local do martírio, né? Hoje tem uma estrutura maior, tem uma estrutura muito bonita, acolhedora. Mas antigamente era só um caminhozinho, uma mata, uma varedinha por dentro do mato. Mas eu ia levar eles lá, conduzia pessoas idosas até aquele lugar. Para mim era uma honra. E é uma honra até os dias de hoje, né? Você levar uma pessoa lá, contar um pouquinho da história de Benigna, tirar uma foto dela, publicar nas redes sociais. Isso deixa você feliz, deixa você realizado.
E aí quando você se vê diante dessas situações, você não tem coragem de parar mais. É sua missão. Eu acredito que sim. Porque em 2014, quando eu retornei de São Paulo para cá, eu sentei no primeiro banco do santuário e pedi para a Benigna, fiz um voto com ela, que serviria a ela até o dia da sua beatificação, que de princípio foi anunciado em 2019, né, para ser beatificado em 2019, mas logo entra a pandemia e isso foi interrompido. E eu prontamente corri até o livro de assinatura e assinei meu nome no livro e botei em letras pequenininhas lá dizendo: consegui pagar a minha promessa. Mas em seguida vem uma notícia dizendo que a beatificação seria adiada por tempo indeterminado, ou seja, quando a pandemia acabasse. Voltei às minhas tarefas de guia novamente, Do né? voto. Sim, Do voto que foi feito. continuei. Voltei a atender as pessoas, receber as pessoas. Enfrentei muita batalha para manter esse posto, né, de guia. Como o professor Jefferson acabou de falar, eu sou um voluntário, eu não sou um assalariado, eu sou um voluntário. Eu faço aquilo por gostar, por gratidão à Benigna. Então, lutei muito para manter isso. Até dentro de casa, eu tive momentos de não vá mais, não faça mais isso. Mas eu resisti e continuei. E hoje ainda estou lá como guia. E Né? já aconteceu a beatificação, né? Já. Mas o Continua. professor Jefferson foi um. Lembra que eu falei isso para o senhor? Sim, Lembra? lembro. Eu falei para ele, eu paro. Ele disse, não, pare. Eu disse jamais. Já. O senhor é fundamental aqui. Continue com a sua missão. E o senhor me ouviu, não foi? Ouvi. Aí, Gabi. Né, Gabi? É, sim. Eu cheguei há pouco tempo e já acho que o senhor não deve parar. Aí. Exato. Seu Tarcísio, conta um pouco pra gente da história da Benigna. Então, o pouco que eu aprendi de Benigna foi minha mãe que me falava dela. É uma imagem de Benigna que deixa eu falar, uma imagem minha, uma imagem que foi criada através da minha mãe em mim. Uhum. Benigna era assim. E eu aprendi a criar Benigna. Tenho até um rascunhozinho de Benigna que fica guardado na minha gaveta, lá na minha salinha, lá em casa, que eu gosto de pegar, gosto de olhar e lembrar. Benigna foi uma garotinha muito sofrida, mas uma garotinha boa, obediente, perdeu sua família muito cedo e foi adotada, né, por uma família Cisnando Leite, onde seus pais trabalhavam nessas terras e Dona Teresa era a cozinheira, a serviçal da casa, né? Porque as proprietárias eram duas senhoras, e já senhoras de idade. E Dona Teresa era a mãe dela. Dona Teresa era a mãe de Benigno. Então, seu José Cardoso era o vaqueiro da fazenda, né? Das terras ali. Ele que cuidava dos animais. Dona Teresa, aquela que cuidava da cozinha. Então, seus filhos viviam por ali, ao redor dela. Benigna foi criada ali pelo chão da cozinha. Mas seu pai morre e não se sabemos ainda as razões que levou ele a morrer repentinamente. Dona Teresa também, que já estava grávida novamente, entra em trabalho de parto e acaba morrendo. Seu filho, que foi batizado até, mas durou menos de 2 semanas.
ele passou a se chamar Antônio, mas vem a falecer também, por falta de uma mãe para se alimentar direito. Benigna, ainda criança, temos notícias de pessoas contemporâneas que dizem que Benigna não sabia nem falar ainda direito quando seus pais morrem. Então, Dona Honorinda Cisnandi adota ela como filha e traz ela, deixa ela dentro de casa. Ela já vivia ali, então ela já tinha um costume com aquela família, já aceitava eles como família. Só que dentro da casa de seu José e Dona Teresa tinha mais um filho que morava ainda com ele. Tinha mais duas irmãs, mas essas duas meninas já haviam se casado e ido embora do Ceará, uma para Pernambuco, na região de Araripina, e a outra para Uricuri. Então, dentro de casa estava só Dona Teresa, seu José, Benigna e Cirineu. E depois veio o Antônio, que acabou morrendo junto com os pais. Nessa ocasião, Dona Honorinda adota então Benigna, mas também traz o seu irmão Cirineu para ficar. Até porque ele passou a ocupar a posição do pai, a cuidar dos animais. Ele já era um rapazinho, então passou a ocupar ali as tarefas que o seu pai fazia. Passando com o tempo, Benigna vai crescendo dentro de casa, fazendo suas tarefas, ajudando a família. Dona Honorinda bota então ela na escola, que era no bairro de cerca de 1 quilômetro e pouco. Mas era uma distância, para aquela época, uma distância para uma criança andar, né? Muito A ruim. casa era aquela pela qual a gente passa ali naquela cerca? Sim. Hoje está em ruínas, né? Essa casa. Então, Benigna se deslocava dali para ir para a escola lá. Passava aquele caminho todinho das pedras. Sim, todo aquele caminho, não onde hoje é a trilha, uma outra estradinha que decorria Próximo por ali, lá, né? próximo ali. Lá na escola, vem a conhecer ou ser colega, né, de Raul Alves, onde ele desperta uma paixão por Benigna e começa então os assédios, querendo namorar ela e ela dizendo não. Ele passa a seguir ela daquele ponto da escola até sua casa, próximo à sua casa, porque tem um senhor contemporâneo que dizia que Raul falava que tinha medo de Cirineu, porque Cirineu já era um pouco maior, mais forte, então botava medo nele. Então ele não ia até próximo à casa, ficava uma distância. E acontece que nessas viagens de assédio, né, numa sexta-feira, ele que sai todos da escola, Benigna é acompanhada por Dona Naí Sobreira. Ele era mais velho que ela, Raul. 3 anos mais velho do que ela. Na volta, no retorno para casa, Benigna estava acompanhada de Dona Naí Sobreira, que era bem mais nova, era garotinha novinha, e no meio do caminho, na altura, vamos dizer assim, próximo ao santuário, ali tinha uma cancela grande, na divisa das terras. Raul já estava sentado sobre essa cancela e viu Benigna passando, mais Dona Naí Sobreira de volta para casa. Só que acreditamos que mais ou menos na altura do santuário, as sandálias de Benigna quebra. A currulepazinha dela quebra aquele pininho que vai entre os dedos. Então ela retorna para Iumas para consertar a sua sandália. Raul então vê que ela está retornando para Iumas. Logo ele percebe e julga que ela retornaria sozinha
porque Dona Naí continuou a viagem para casa. E ela volta para Yuma para consertar a sandália. Raul, vendo que seria a oportunidade dele aplicar o assédio só os dois. Então ele vai em casa, se arma com o facão e vai esperar ela lá na cacimba, porque ele sabia que ao chegar em casa ela ia direto para a cacimba buscar água. Só que quando ela chega lá, ele está escondido. Ela, quando vai encher o seu potinho, ele aborda ela, segura ela pelo braço, arrasta ela para cima da barranca do rio e começa então a martirizar ela, a cortar ela com o facão. Dali, da cacimba até o local do martírio, ele foi torturando ela, exigindo que ela confirmasse que namoraria com ele. Mas ela dizia sempre não. E ele fazia vários cortes no corpo dela, cortando seus dedinhos. Conforme ele ia bater o facão nela, ela botava a mão, ele ia decepando os seus dedinhos, porque ela se protegia, né? Ele cortava os seus dedos. Mas isso já é um relato do próprio Raul. Em uma outra ocasião, ele deixou esse relato, que a mais ou menos 10 braças ela consegue correr mais rápido e se afastar dele, se soltar dele. Ele diz até que ela estava com o braço muito ensanguentado e escorregou e correu. E aonde hoje é o martírio, onde hoje tem aquela pedra dourada, ela ali naquele ponto, Raul alcança ela já estava gritando, pedindo socorro, ele dá um golpe que é decepar o seu pescoço, e um golpe fatal, né? Que ela morre instantâneo, cai ali naquele pontinho. E fica lá o corpo. Sim. Há uma controvérsia daí para frente em quem encontrou Raul, em quem encontrou Benigna morta, né? Raul, no seu depoimento, diz que ficou escondido atrás das moitas, porque ele temia que os animais, cachorro, ele cita aí, poderia vir a comer os restos de Benigna, porque suas vísceras estavam de fora, porque ele cortou muito ela. E ele ficou escondido sobre uma moita, olhando. No relato dele, ele diz que duas moças chegaram para buscar água e encontraram ela morta, que seria Dona Julinha e Dona Terezinha Cisnando, que morava logo próximo. Quem passa pela trilha nova hoje, vê ali onde está as pedreiras, tem uma casinha de pedra. Era ali que Dona Teresa Cisnando morava, Dona Terezinha Cisnando morava. Então, elas indo buscar água, encontra ela morta naquele ponto. Há uma outra história que diz que as mesmas estavam apanhando o algodão por perto, resolveram ir buscar água e a encontraram morta. Fato que em um vídeo, em um trabalho que eu fiz, logo em 2015, eu fiz esse vídeo, que hoje ele é bem visualizado no YouTube, ele tem cerca de 21 mil visualizações. Eu relato dessa forma, que essas duas pessoas vieram buscar água, estavam apanhando algodão e vieram até a cacimba para se refrescar, né? E aí encontraram Benigna morta, naquele pontinho. O relato que a igreja diz é que Cirineu, Dona Honorinda ou Dona Rosa sentiram falta por Benigna ter demorado a voltar para casa, enviaram Cirineu para procurar. E ele encontra ela morta naquele pontinho. Então, o fato hoje aceito pela a mídia é o que a igreja publica, que é o que Cirineu encontrou ela morta e volta para casa para avisar a família
e aí onde levam ela direto para igreja. Ela não foi velada dentro da casa de Dona Honorinda. Ela foi levada direta para a igreja, né? Qual igreja? A igreja de Senhora Santana, em Santana do Lá Cariri, na sede do na município. sede do município. Sim. E aonde foi recebida, né, por o padre Cristiano Coelho, que era o seu confessor, o conselheiro espiritual de Benigna, né? Quando ele abre a rede, que vê que é Benigna, né? Ele fecha novamente, vai até a sacristia, que é do outro lado da rua, na casa paroquial, e pega o livro. É um fato que talvez tenha sido esse o motivo que o Vaticano levou muito em conta. O Monsignor Mattioli, né, que foi o postulador, ele levou muito em conta esse fato, né? O padre Cristiano vai até o outro lado da rua, não se sabe o que levou o padre Cristiano a cruzar a rua, pegar o livro do batistério de Benigna, abrir na folha onde está o batistério, virar o livro ao contrário e escrever em letras minúsculas um relato que hoje está marcado lá nessa pedra dourada que está no local do martírio. Que talvez tenha sido isso que Bento XVI assina como a heroína da castidade. Ele documenta no batistério, né? Ele deixou... Pronto. Sobre Benigna, o padre Cristiano deixou escrito, na época, ao lado do seu batistério: morreu martirizada às 4 horas da tarde, no dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti, heroína da castidade, que sua santa alma converta a freguesia e sirva de proteção às crianças e às famílias da paróquia. São os votos que faço à nossa santinha. Caramba. Isso tá no batistério dela, né? Tá. Gabi, quando você visitar o Tá lá, Santuário não Benigno, tá? lá Eu dentro vi lá. Que coisa em linda. letras pequenininhas, tá lá. E eu não me canso de ler aquilo, porque a gente se pergunta por que Padre Cristiano Coelho escreveu esse relato, essa frase tão bonita. E se você observar, além dele chamar ela de santinha, ele já faz pedido. Pra freguesia, né? Que ela Sim. proteja a freguesia. Proteja a sua família. Você entendeu? Isso a gente tem que lembrar que foi no dia da sua morte. Não foi um dia depois. Foi no dia da sua morte. E ela morreu com aquele vestidinho vermelho. De bolinhas brancas. E não temos confirmação, mas pessoas que foram ao velório, que ainda tem pessoas vivas, né, no local, e como eu te falei no início, eu acredito muito no que minha mãe me contava, que minha mãe me ensinou. Minha mãe, ela falava que Benigna não ganhou uma mortalha, aquela roupa própria para um defunto. Ela foi sepultada com aquela mesma roupinha que ela morreu. E minha mãe falava que pegavam-se o tecido rasgado e se juntava dando nó até porque para cobrir o corpo dela. Com as trancinhas. Sim. Não, mas ela com o cabelo com as trancinhas, né? Que ela aparece sempre, quase sempre com as trancinhas, né? Nas imagens. É mais uma coisa que está, opinião minha, que está errado na história de Benigno. O cabelo de Benigno era curtinho.
Eu vi a imagem dela nova lá, né? Sim, Que foi feita recentemente, né? Que ela já tá com o cabelo mais curtinho. à altura do ombro. O seu Pedro Augustinho, que estudou junto com Benigna, ele morreu no primeiro ano da pandemia. Eu tenho uma entrevista gravada com ele e ele relata nessa entrevista que Benigna, ele dizia, palavras de seu Pedro Agostinho, Benigna não era bonita, Benigna era zaroia, ele dizia, seu cabelo era cortado quadradinho à altura do ombro e ela era bem queimadinha do sol. São palavras de seu Pedro Agostinho. E o seu Pedro, vale se lembrar que seu Pedro Agostinho estudou, vamos pensar assim, seu Pedro Agostinho era mais velho do que ela. E é tanto que o acontecido foi em 41 e em 45 seu Pedro Agostinho foi ser pracinha, soldado na guerra. Mas um fato muito interessante que quando ele retorna da Itália, soldado, né? Quando ele retorna cristão, evangélico. Ele entrou para a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, mas em nenhum momento ele abandonou a amiga, como ele gostava muito de falar. Todo ano ele vinha no santuário de Benigna, ou até mesmo quando só existia o túmulozinho, o cenotáfiozinho lá no local onde hoje é o santuário, ele disse que ele vinha sempre fazer uma reverência à amiga. Ele falava sempre isso. Seu Pedro Agostinho morreu no primeiro ano da pandemia, não lembro. 2020. Seu Tarcísio, o que aconteceu com o Raul? O Raul, ele foi preso, ele voltou, quando tudo acontece, quando acontece o martírio, né? Como eu falei para ti, no primeiro momento ele ficou escondido, mas quando chega pessoas que acham o corpo de Benigno, ele vai embora para casa. Aí há uma porção de versões. Seu João Linardi, que é o meu tio, foi o testemunho de defesa de Raul. Ele me contou o seguinte, que Raul disse para ele que deixou ela lá e ficou escondido. Quando as pessoas encontraram, ele retorna para casa, só que pelo caminho ele estava todo ensanguentado. Ele ia encontrando pessoas, né, pelo caminho. E as pessoas começaram a desconfiar por que ele estava. Até então ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele volta para casa, mas pelo caminho ele mata um TU. E espeta esse TU no facão e bota nas costas, para que as pessoas entendam que o sangue que está na sua roupa seria do TU. E vai para casa dessa forma. E na sua casa ele guarda o facão, ninguém suspeita de nada, troca de roupa, vai viver a sua vida normalmente. Só no retorno às aulas, lembrando que todas as crianças que estudavam foram levados para a delegacia no dia seguinte, para ver se alguém falava alguma coisa sobre o acontecido, né? E o suspeito era o Raul, desde o início, por ele ter sido encontrado pela estrada, vindo daquela região, todo ensanguentado. Mas logo descartaram, porque ele era amigo de escola. Ele não ia fazer nada com a sua coleguinha de escola. Mas quando as coisas se acalmam, que as aulas voltam ao normal, em uma brincadeira de criança,
estão brincando ali de frente à oficina. Lembra que eu falei que Benigna voltou para consertar a sandália? Uhum. Isso. Próximo à escola, é quando for aí umas, ainda tem a árvore da época, um pé de Benjamin. Lá tinha um sapateiro. Não lembro o nome do sapateiro agora. Mas ele estava sempre ali arrumando a sandália do povo. E ele vê que a polícia vem vindo na estrada. E Raul tá brincando ali, mas os amiguinhos. Aí ele brinca com o Raul. Ele fala: Ei, Raul, ó, olha pra estrada, olha lá, a polícia veio te buscar. Descobriram que foi tu que matou Benigno. Aí Raul correu. Dona Lica, que talvez tenha sido um dos milagres comprovado por Benigna, ela afirma que ela morava abaixo da vila e ela lembra desse dia com detalhe, que Raul desceu em disparada, carreira, correndo, com medo da polícia. E a polícia foi prender ele a quase 2 quilômetros de distância. Aí ele foi preso, levado para uma penitenciária para menores, né, uma instituição para menores. Um dos diretores dessa prisão era parente de Raul. Então ele foi enviado para lá de propósito, né? Vamos botar ele ali porque ali ninguém vai mexer com ele. E levaram ele para lá. Essa penitenciária ainda existe, só não lembro o nome exato. Se é São Raimundo do Fundão ou é São Raimundo do Buraco. Um negócio assim, ou Santo Antônio do Buraco. Um negócio assim, é lá em Maracanaú, lá no norte do estado. E foi preso para lá. Ele ficou preso uma temporada. Veja, Benigna tinha o irmão Cirineu. Dona Honorinda Cisnano Leite era uma mulher muito rica, tinha influência política. E Cirineu pediu para Dona Honorinda botar ele na polícia. Eu quero ser policial, eu quero vingar a morte da minha irmã lá dentro da prisão. Quero ser o seu guarda para me vingar a morte da minha irmã. E Dona Honorinda fez isso e botou o Cirineu como guarda de Raul lá dentro da prisão. Aí já vem mais um fato que se mostra que Benigna não deixava acontecer as coisas. Por 3 vezes, Cirineu e os seus amigos tentaram maltratar Raul ou até mesmo assassinar ele, e algo impedia que eles fizessem isso. Então, ele cumpriu sua pena, e como a lei brasileira diz que o menor, ao completar 18 anos, ele é livre, ele venceu sua pena e migrou lá para São Paulo. E nunca mais ninguém teve notícia. Sim. Raul vai embora para São Paulo. Quando nos anos 70, acreditamos, aí nós já vamos voltar, se for fazer uma pesquisa, eu não lembro a data certa, mas foi logo depois que Padre Cristiano Coelho morre, que era o padre que confessava Benigna e quem fez o relato lá no livro do Batistério de Benigna. Padre Cristiano morre, entra um outro padre chamado Padre Neri Feitosa. Eu lembro desse fato por essas razões. Eu lembro dessa ocasião, que foi em 78. No final de 77 a começo de 78. Raul retorna. Eu não estava aqui, eu estava lá em São Paulo, mas fiquei sabendo, no mesmo ano eu voltei aqui e fiquei sabendo da história. Por isso eu lembro desse fato. E Raul retorna. Só que ele é impedido de ir lá no local do martírio, rezar lá.
Então ele reza onde hoje é o santuário. Ali era um cemitériozinho pagão. E foi nessa época que Raul voltou ali, que eu, morando em São Paulo, vim visitar e passei lá e tirei uma foto do lugar, não de Raul. Tirei uma foto do lugar. E essa foto eu ainda tenho até hoje guardada, que está, eu doei para um museu da heroína lá no bairro de Umas. E Raul é visto rezando lá, nesse local, nesse cenotáfiozinho que Benigna costumava rezar e foi adotado como túmulo da Santinha. Uhum. E uma pessoa vai até o padre Neri Feitosa, aonde ele relata que Raul está rezando lá no Riacho da Santinha. Aí o padre Neri manda que alguém vá buscar ele, aonde ele interroga ele em modo de confissão. Confessa ele e mantém contato com ele. Ele envia cartas para o padre Neri Feitosa, relatando tudo o que aconteceu da cacimba ao local do martírio. Por isso a gente hoje pode contar o que aconteceu da cacimba até o local do martírio, porque foi um relato do próprio Raul. Também eu li no depoimento judicial de Raul, mas é um documento muito difícil de se ler. Ele é um vocabulário muito difícil. Eu confesso que muitas palavras eu recorria ao dicionário e eu não entendia muito o que realmente Raul dizia que tinha feito com Benigna. Havia uma dúvida e houve uma dúvida por muito tempo se Raul abusou de Benigna. Uhum. Qual seria a sua dúvida? O que você acha? Eu acho que não. Então, mas muitos, como muitos escritores, poetistas, cordelistas e até mesmo pesquisadores da nossa cidade relataram que ele poderia ter abusado dela. E então precisou que essa carta ou essa confissão de Padre Neri Feitosa para o Raul fosse revelada, para que a gente tivesse então a confirmação que Raul não abusou de Benigna. E foi só em 2012 que a gente teve essa confirmação. Foi quando Bento XVI enviou um documento de volta para a Diocese de Crato, dizendo que nada impediria que Benigna fosse beatificada. Tem um nome esquisito que eu não consigo ler, ele é New Obst. É o nome desse documento. E esse documento diz: nada impede que Benigna seja beatificada, mas precisamos de uma prova. E foi aonde hoje acho que vigário da Sé de Crato, Padre Wesley Barro, Isso. Vigário, né? Isso. Era coroinha na época, lembra o então bispo Dom Fernando Panico. Eu um dia ouvi Padre Neri Feitosa dizer que tinha confessado Raul. Aí Dom Fernando Panico envia o padre Wesley Barro a Canindé e fala para ele: revele então o segredo de confissão. E esse segredo foi enviado para o Vaticano, e o Vaticano já não era mais Bento XVI, e sim o Papa Francisco assina a sua beatificação. Em 2012. Sim, mas a beatificação só foi assinada em 2019. Em 2019. Em 2019 ela foi assinada. Aí onde entra a pandemia e ela é suspensa. E aí só foi sair no ano passado. Em 2022. Em 2022, que foi aquela grande festa. Exato. Em 24 de outubro. Que eu não participei. Por quê? Porque eu
como eu falei para vocês, eu vim de São Paulo para me pagar a minha dívida com Benigna. E eu prometi a ela que só sairia de umas em extrema necessidade ou uma necessidade maior. Então, quando o padre Wesley Barro me deu o convite para me participar como fotógrafo, eu falei para ele, eu não vou. Aí ele falou, veio me perguntar por quê. Eu falei, não, porque a minha promessa só será paga depois da beatificação. Aí eu posso sair daqui. Né? Sim, é isso aí. Seu Tarcísio, eu queria que o senhor contasse também pra gente uma história que o senhor contou lá, que me emocionou bastante, que foi a história das pedrinhas, né? A história de Benigna em relação às pedrinhas, que ela não tinha terço, né, para rezar, e ela rezava contando as pedrinhas, e isso hoje está associado, né, às pessoas que são devotas dela, botar a pedrinha lá no local do martírio, tirar a pedrinha. Então, conta aí pra gente, por favor. Olha, Gabi, no início eu falei para tu que eu fui muitas vezes maltratado por eu criar historinhas. Sim. Todo guia, ele quando ele se engasga numa história, ele tem que criar uma, entendeu? Para poder atender a necessidade do visitante. E um dia eu assisti um filme que é muito bonito, eu aconselho, se você ainda não viu, acredito que já tenha visto, vocês como professores, porque eu vi esse filme na escola, A Lista de Schindler. Sim. E como eu sou muito detalhista nessas coisas, no final do filme, todos aqueles familiares daquelas pessoas que Schindler salvou do massacre, foram visitar o túmulo dele, e todos levaram uma pedrinha e botavam sobre. É uma tradição judaica de se botar uma pedrinha, como é uma tradição dos romeiros de Padre Cícero, levar uma pedrinha e botar sobre o caminho. Diferente. Eles botam uma pedrinha sobre a outra no caminho do horto. E quando eu voltei para Santana, eu precisava aprender alguma coisa sobre Benigna, conhecer mais a história de Benigna. Procurei várias pessoas que conviveram com ela na época. E como eu falei para vocês, uma das pessoas é a minha mãe, que estudou junto com ela. E minha mãe me contava que via Benigna constantemente trocando pedrinha de uma mão para outra. Entendeu? Toda hora estava trocando as pedrinhas de uma mão para outra. Então, ela não me afirmou que ela estaria rezando. Mas a vida de Benigna era isso. Quando ela não estava conversando com alguém, ela estava rezando. Era a vida dela. Então, fui atrás de uma outra pessoa que andava junto com ela, Dona Raimunda Galvão. Essa morreu também na pandemia, e ela morava lá no Araripe. E perguntei para ela, que era a única pessoa que tinha... que ouvia os segredos de Benigna. Raul botava os bilhetinhos dentro do caderno de Benigna, com suas propostas, né? E Dona Raimunda Galvão era a única pessoa que Benigna confiava em mostrar esses bilhetinhos. Uma coisa que eu lamento muito é que quando os escritores do livro Um Lírio no Sertão resolveram escrever, eles só pegaram aquelas pessoas próximas, aquelas pessoas que estavam ali próximas deles, não as próximas de Benigna, entendeu? Aquelas próximas deles.
não se deslocaram para ir procurar as que estavam mais longe, talvez aquelas que sabiam até mais. Mas eu fui lá no Araripe e procurei essa pessoa e perguntei para ela, porque eu perguntei para a dona Naís Sobreira, por que Benigna carregava pedrinha? Por que ela usava pedrinha? A dona Naís Sobreira me falou assim, ela gostava muito de brincar de chibiu. Sabe o que é chibiu? Não. Não? Consiste em uma brincadeira com 6 pedrinhas. E logo é um mistério do rosário, entre uma conta e outra. Então, você bota 6 pedrinhas, 5 pedrinhas no solo e joga uma para cima. E apanha uma sem que a segunda Toca o chão. o chão. E assim constantemente você vai ter que pegar todas as 5 pedrinhas sem deixar nenhuma tocar no chão. E ela gostava muito de fazer isso. Era o que Dona Anaí Sobreira me contava. Ela fazia muito isso, gostava muito disso. Mas eu falei, não, tem mais alguma coisa. Aí fui então a Dona Raimunda Galvão. Aí ela falou para mim que ela usava para rezar. E foi aí onde eu levei a maior bordoada da vida. Porque quando eu revelei essa história, o padre, na época, disse, não, Benigna tinha um terço. Eu falei, não, senhor, ela não tinha um terço. Ela ganhou um terço depois, quando essa história chegou até o padre Cristiano Coelho. Aí ele deu um terço para ela, que ainda existe até hoje esse terço. E ela usava as pedrinhas para rezar. Aí eu falei, bom, então quando eu ia com as pessoas, levar elas para conhecer o local do martírio, eu precisava fazer com que ela voltasse. Passei então a contar essa historinha para eles, entendeu? Mas eu só contava a historinha, aquilo que eu sabia, eu só contava para eles. E eles foram copiando. Só que muitos passaram a levar as pedrinhas e chegar lá no cenotáfio de Benigna e começar a rezar e ir botando as pedrinhas no lugar. Mais tarde, começaram a levar as pedrinhas para casa, confirmando que esteve ali e que ia retornar. E hoje, Gabi, já são mais de 10 relatos confirmados, relatos gravados em vídeos de pessoas que retornaram. Um desses relatos foi um aluno daqui, do Pequeno Príncipe. Igor. Ele trouxe a sua pedrinha, pediu para Benigna que curasse de um problema que ele tinha no olho. Esse problema sumiu, ele voltou para devolver a pedrinha. Lembra no começo que eu falei que eu não ia falar desse assunto porque eu mesmo ia me emocionar? Então foi justamente nesse dia. Da aula de campo, né? Exatamente. E ele pediu a palavra também, né? Ele não tinha dito a gente. Foi uma coisa assim de surpresa. E foi até lá na frente e relatou toda a experiência, né? Foi. Então, Gabi, quando eu iniciei essa história das pedrinhas, eu só queria que as pessoas retornassem. Você entendeu? Diz o sábio que aquele corajoso é aquele que inicia uma história e que assume ela, entendeu? E eu fui por muitas vezes, a igreja foi me pedir para que eu não fizesse isso. Não faça isso, você está criando uma fantasia. E eu simplesmente falava, não, eu não estou criando uma fantasia. Eu estou fazendo com que as pessoas voltem aqui. É só o que eu quero. Você entendeu? E a história é tão linda, né? A história é linda.
E os meninos se emocionavam também lá. Eu sei que eles saíram procurando as pedrinhas no Isso. caminho, não foi? Sim. E sai todo mundo procurando as pedrinhas e aí a gente leva lá até o local do martírio. É bem emocionante. O local é emocionante. E aí o senhor para a gente ali naquela entrada e diz, a partir daqui, Deixem deixem suas todas mágoas, as né? suas mágoas. Aí daqui para frente a gente vai entrar agora num espaço sagrado, deixem todas as mágoas aqui. E é engraçado, né? Porque essa fala, ela representa tanta coisa, porque a gente sai diferente. É. A gente sai diferente. É um momento ali para a gente Mas- parar e pensar e, de fato, Olha, como eu falei para você, a gente, no decorrer de... São 8 anos, né, que eu faço isso. Você aprende muito. Você vê a história passando por você. Vê pessoas que antes não ligava e hoje liga. Pessoas que você caça em volta em casa. Cadê fulano? Aí ele foi caminhar. Daqui a pouco o telefone toca e fala: ei, seu Tarcísio, dá para você vir aqui? Eu estou aqui. E eu vou. Ontem mesmo, uma pessoa que vive comigo, que hoje está conosco, era 5:30 da tarde. Ele estava lá. Ele não tinha esse costume. Mas ele vai lá, sozinho. Vai rezar, vai pedir, vai agradecer. Aí, pra gente, é muito bom. A gente se sente útil, entendeu? E eu que vivi muito tempo fora daqui, sofri muito. Eu vivi a época da ditadura, é uma época de perseguição. Então, a gente se apegava muito aos santos, aos protetores, né? E eu era benigno. Nunca esqueci. Mas um dia eu precisava voltar. tinha algum motivo, né? Tinha um propósito, né? Tinha um propósito, é isso aí. Bom, Jefferson, hoje a gente ganhou até presente, né? Sim, olha aí. A gente ganhou um presente aqui da loja da Benigna, né? É assim o nome? Sim, artigos religiosos. Artigos Benigno religiosos. Artigos religiosos. Benigna Artigos Artigos religiosos. religiosos. Fica lá no santuário. Fica. Não, é uma lojinha da minha filha, né? A gente vai mais abrir. uma coisa que Vamos nasceu abrir. pela necessidade, pela fé, né? Que a gente precisou, que a gente buscou. A minha filha, ela é uma graça alcançada que ela teve. E então, É uma das 10. então ela começou a fazer essas lembrancinhas, né? Aí montou uma Vamos olhar lojinha. aqui. Dentro de casa é uma lojinha online, né? Mas eu vendo lá pelo local do Martírio essas coisas. Aí tem o Instagram também. Tem. O Instagram é esse, é Benigna Artigos Religiosos. Ai, que lindo. Olha aí. Essa já é a imagem nova dela, Sim, né? a imagem nova. Ah, lindo demais. Aí Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. eu vi o vídeo de vocês e vi que tem uma canequinha. Eu falei, vou levar uma para eles. Linda demais. Muito obrigado. Mas esqueci do outro rapaz, mas eu mando quando o Jefferson for lá, eu mando. Olha aí, Raul, vai ganhar uma canequinha de Benigna, viu? A gente trouxe de lá o pedacinho A gente ganhou lá, não foi? O pedacinho do vestido, não foi? O pedacinho do manto que enrolou ela. A relíquia. A relíquia. Ainda tenho, tá na minha carteira. Tem? Tenho. Guarde, porque agora se tornou-se mais relíquia, porque a igreja parou de confeccionar aquele tipo de relíquia lá, né? Aí Mas, eu acho que é Dona sim. Penha, que Sim, trabalha a lá, Penha, né, com ela o senhor. está desde do início. E aí ela explica que aquele manto foi que enrolou o corpo dela, não é Sim. isso? E aí foi aquele manto. É assim, Gabi, ó. Quando o Vaticano
disse que Benigna seria beatificada em 2022, um ano antes, eles mandaram exumar o corpo de Benigna e purificar os ossos para fazer os relicários, né? Então, ele foi tirado da urna, colocado sobre uma mesa e feito todo um tratamento para formar as relíquias. E todo aquele tecido usado que tinha lá no santuário, tanto das mesas do altar, como até mesmo vestidinhos de graças alcançadas, foi usado para limpar os ossos. Então, uma vez feito todo aquele trabalho, ele foi fracionado em pedacinhos e dado para os visitantes. Como que é o nome dele? Raoni. Raoni. Vem aqui. Você não ganha a relíquia, mas você vai ganhar... Você não ganha a canequinha, mas vai ganhar uma relíquia. Mostra, deixa eu mostrar aqui. Depois eu te dou. O pedacinho de pano que tu fala é Exatamente. esse pedacinho. Porém, ele só tem valor enquanto tiver o selo da diocese, tá? Não tire, viu? Não tire o selo daqui, que tá aqui atrás. Sim. Então, ele foi todo cortadinho e foi feito, eu não lembro a quantidade, mas foi muitos que foi feito. E a gente distribuía lá no santuário para todos os visitantes que iam lá, né? Então, eu sempre, o pessoal do santuário pedia para mim distribuir, mas sempre sobrava um ou dois e eu botava no bolso e guardava. Por isso, hoje eu estou te dando esse A gente recebeu, não foi, Jefferson? Recebemos, sim. A gente recebeu. E esse ano a gente vai levar ainda a nossa turma do terceiro ano desse ano. A gente ainda não foi, mas a gente vai, o senhor ainda vai nos receber esse ano lá. Será uma honra. Né, professor? Com certeza. É uma tradição que a gente tem de levar todo ano as turmas de aqui para visitar Santana, o Santuário de Benigna, o Museu de Paleontologia, aquele tour que é feito ali, e a gente está sempre indo lá a Benigna e sendo sempre muito bem recebido pelo senhor Tarcísio. E queria também mandar um abraço para Dona Penha, Sim. Gabi, que justificou a questão de não poder comparecer, mas que também nos recebe muito bem, está sempre de prontidão. É Tarcísio e Dona Penha que está lá na Inhumas fazendo essa diferença, recebendo os romeiros, recebendo os devotos de Benigna. Fazendo a disseminação, né, desse trabalho e aumentando a quantidade de pessoas que conhecem a história de Benigna, que conhecem essa capacidade, como o padre disse, né, de proteção que ela tem das crianças e das pessoas, não só da paróquia, né, Isso. mas de todos os brasileiros. É a primeira santa cearense, não é? Será a primeira beata, né? Sim. Do Ceará, a quarta no Brasil, e será, talvez, não tenho certeza, mas eu acho que genuinamente brasileira será a primeira ou a segunda no Brasil também. E uma coisa muito interessante que a gente aproveitar esse canal para poder falar, como vocês bem sabem, lá no santuário tem um livro onde os visitantes deixam sua assinatura e o local da onde eles estão A origem, vindo, né? a sua origem. Isso. E na primeira semana de janeiro, o pessoal da prefeitura vieram lá, levaram esse livro para o pessoal da administração e eles contaram todos os visitantes e da onde eles estavam vindo. E viram que todos os estados do Brasil visitaram o Santuário de Benigna. Mais 5 países estiveram no santuário. Tive a honra de receber 3. Italianos, alemão e, por incrível que pareça, coreano. Nossa. Vieram visitar o Santuário de Benigna.
A gente, às vezes, mora aqui tão perto, né? E tem tantas pessoas que não têm noção do tamanho disso tudo, né? E é importante a gente, por meio desse canal, falar sobre isso. A gente está aqui tão pertinho de lá Isso. e a gente deve ter tanta gente aqui no Crato que não foi lá ainda. Não, eu não acho estranho, Gabi. Como você mesmo falou, é muito importante a gente lembrar isso e convidar as pessoas que vá visitar o santuário. É um lugar muito bacana, um lugar carregado de energias positivas. Sim, Mas é lamentável ter que dizer isso para ti, é. ou para o público de vocês. É, ainda existem pessoas naiumas ali do lado que não entram no santuário, que não entraram ainda no santuário, que não vão até o local do martírio. Ainda existe. Uma das visitas do professor com o grupo de alunos da escola da Curitiba, né? Isso. Nós vimos isso. E foi louvável a atitude dele, né, de levar aquela turma. Parece que ele escolheu aquela turma porque entre eles tinha muitos que nunca tinham vindo Os naquele alunos lugar. do município que não Do conheciam. município. Então a gente faz o convite, né? Isso. Se vocês me permitem, Sim. faz o convite para as escolas, levar seus alunos, fazer uma aula de campo, como o professor Jefferson faz sempre quando vai, como você já fez. Leve seus alunos, vá lá nos visitar, vá Seu ouvir uma Tarcísio historinha. conta toda a historinha. É. No final, ele dá a água da cacimba para a gente lavar o rosto, né? O sol é bem forte, mas vale a pena. Mas compensa, né, Gabi? Compensa, a aguinha é muito boa no final, né, seu Tarcísio? Sim, E a gente reza e se emociona, né? E ouve uma história bem interessante e é muito bem acompanhado. tem muitas histórias bonitas lá debaixo do pé da engazeira. A gente recebe muitas pessoas com histórias maravilhosas. E esse ano nós já recebemos, como eu falei para você no início, nós estávamos só nós três aqui conversando. Eu tenho minhas redes sociais, né, onde todo visitante que vai lá eu tiro uma foto e publico. Então, antes de vir para cá, eu estava olhando no meu Instagram, tem 1.800 publicações, né, de pessoas visitantes. Eu tenho um canal no YouTube que tem 3.100 vídeos. Nunca contei os vídeos que eu publico no Instagram. Nunca contei, mas vou passar a contar. Já levei alguns cascudos porque muitas vezes eu esqueço de colocar a origem do visitante, né? Mas eu estou passando a ter mais cuidado daqui para frente. E a partir de agora, com esse convite maravilhoso que vocês me fizeram, A gente que fica muito feliz com a sua participação, com a sua disponibilidade, né? De vir aqui contar pra gente essas histórias, de participar. E sabendo que, assim, quem vai assistir a gente ao vivo, ótimo. Quem não, vai ficar gravado. E as Isso. pessoas vão poder ter acesso a essa conversa várias vezes, quantas vezes quiserem assistir, quantas vezes quiserem ouvir. A gente vai poder republicar e a gente vai poder ver várias vezes, ouvir várias vezes, né? Então, esse é o bom da internet, né? É que as coisas não somem, não desaparecem e se eterniza, né? Então, que essa história possa ser contada várias e várias vezes aqui. Fiz questão de pedir para o senhor contar a história dela, fiz questão de pedir para o senhor contar a história das pedrinhas, foi algo que me emocionou. Cheguei em casa contando também, né? Trouxe uma pedrinha de lá, tem uma pedrinha, fiz um pedido, né? Então, é muito importante que a gente passe esse amor, essa devoção, essa fé. Fé tem que ser professada, tem que ser disseminada e precisa ser transmitida, né? Como sua mãe passou para o senhor tantos ensinamentos, que a gente consiga passar para os mais novos, para que a gente tenha uma geração melhor. Acho que esse também é o papel da escola, Sim. principalmente desta, Exato. né? E agradecer a presença de seu Tarcísio, a disponibilidade
E dizer que a nossa parceria, É ela é nóis. duradoura e que é sempre muito bom estar lá na Inhumas. Quando eu ligo para ele, como é que eu digo? Diga, meu irmão inhumense. Verdade. Não é um santanense de nascimento, mas é um santanense de De coração. coração, exato. Coração. Eu que agradeço o convite. É, Hã? tem o título de cidadão Tem? santanense. Tem Tenho um sim. título. Tenho. Recebeu um título de cidadão. Eu conheci ele em Santana, quando secretário, né? E nossa amizade foi assim. Mas infelizmente, Gabi, eu tenho um defeito, não sei se é porque eu vejo muitos rostos, né? Constantemente. E eu esqueço, mas não é por mal, não. Aí, mas o professor ele Sempre lembra. sempre lembro dele e fico muito feliz quando ele diz, eu estou levando uma turma. Peço, faço um pedido, esse é um pedido que eu faço, leve mais os nossos alunos Sim, da Serra para conhecer, certo. leve os seus alunos, Levaremos. Ainda vamos com os nossos esse ano, Se né? Deus se Deus quiser. quiser. Isso. Então, muito obrigada. Boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite a todos.